Oi, gente. Estão todos aí? Espero que sim. Espero que todos cheguem ao final, pois nossa vida será abalada pelo poder da palavra de Deus. Já está vestido com o seu macacão? Já pegou a sua maletinha? Vamos entrar na oficina de treinamento do método indutivo, preceito sobre preceito. Estão prontos? Nós estamos desenvolvendo as nossas folhas dos registros das nossas observações. E o propósito da folha dos registros das observações é pôr ao nosso alcance um instrumento que vai nos disciplinar a vermos exatamente o que o texto diz. Vamos orar? Pai, coloco diante de Ti as nossas vidas, pedindo que o Senhor ilumine a nossa mente para que nós possamos ver com clareza os Teus preceitos, os Teus princípios, os Teus ensinamentos, os Teus mandamentos, e que possamos ser confrontados por eles e desafiados a pô-los em prática na nossa vida e assim termos uma vida moldada pela Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos entrar numa das fases mais maravilhosas do método indutivo. Nós vamos aprender a fazer as listas e através das listas muitas verdades vêm à superfície. Mas nós precisamos trabalhar diligentemente nas nossas folhas dos registros das observações. Por quê? A observação precisa é o fundamento de uma interpretação correta e a aplicação exata. Então nós precisamos ter uma observação bem precisa, porque ela vai influenciar na nossa vida. Quando dentro das igrejas surgem doutrinas equivocadas e modos de viver contrários aos das Escrituras, é porque a interpretação, a aplicação da palavra de Deus não tem sido baseada numa observação minuciosa, isto é, não tem apoio sobre um fundamento seguro, de tal forma que a estrutura resulta defeituosa e fraca. Um dos métodos mais efetivos para fazer uma observação precisa consiste em elaborar uma folha dos registros de observações da passagem que você está estudando. Este é um dos instrumentos mais valiosos para o estudo da Bíblia. Ao elaborar uma folha dos registros de observações, você mesmo separe um capítulo da Palavra de Deus e o examinará minuciosamente no seu conteúdo, tal como um cientista. Ele examina uma análise, uma dessecação de uma amostra. Já viu como o cientista a observa? Como ele a examina e apalpa uma a uma de todas as partes? Imagine só a alegria, o gozo que lhe espera diante dos dados que estão ali prestes a serem descobertos. Terá realmente uma grande emoção ao ir desenvolvendo esta habilidade. Assim como cientista, nós também, estudantes da Palavra de Deus. Mas nós precisamos começar a ver todas as coisas que pensava que só os teólogos conseguiam, só eles percebiam,
só eles podiam descobrir. Mas nós vamos ver surgir diante dos nossos olhos estas verdades, começando ali a aparecer. Então, nunca se esqueça, comece com a oração. Peça ao Senhor que ilumine os seus olhos espirituais, o seu entendimento, que Ele abra os seus olhos da sua mente, porque a Bíblia diz que Satanás cegou o nosso entendimento. Então peça a Deus para dar luz ao seu entendimento. E eu vou pedir para o Alexandre fazer a leitura de 1 Coríntios, capítulo 2, dos versos 9 ao 16. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Por quê? Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E também vou pedir para a Natália ler Efésios, capítulo 1, verso 15 ao 17. Efésios, capítulo 1, versículo 15. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, versículo 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. E eu peço novamente para você, Alexandre, leia Salmo 119, verso 18. Salmos 119, 18. Abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Olha, gente, é melhor fazer uma folha dos registros de observações no decurso de um período de vários dias, porque assim você ganhará mais discernimento e ficará com mais tempo para a meditação. Então não queira fazer tudo como uma tarefa que tem que ser executada e acabada logo. Não. Peça para Deus te dar gosto pela sua palavra. E hoje nós vamos trabalhar, nós vamos investir o nosso tempo nas palavras-chave e seus sinônimos ou as frases-chave
e os seus sinônimos. Quando você for fazer este levantamento, você precisa primeiro se dispor a ler o texto inteiro, capítulo por capítulo. E nós estamos trabalhando a nossa oficina de treinamento na carta de 1 João. São 5 capítulos. Não gasta muito tempo para lê-la. Então, leia fazendo as perguntas QQQOPC e procure nelas, em cada capítulo, uma palavra-chave. Aí você pode estar perguntando, então tá, e o que é uma palavra-chave? Uma palavra-chave é uma palavra importante, essencial. Pode ser um substantivo, uma palavra descritiva ou uma palavra de ação que desempenha um papel principal em transmitir aquilo que o autor deseja dizer. Muitas vezes ele usa a repetição em forma de muito significativa e que, se fosse separada do texto, deixaria o conteúdo sem sentido algum. Entendeu? Uma palavra-chave, uma frase-chave é como uma chave. Ela vai destrancar para nós o sentido das Escrituras. E sem ela nós ficaremos sem entendimento. O texto não terá sentido. Então vamos aos procedimentos para investigar as palavras-chave. Como que você faz? Faça o seguinte: quando procurar as palavras-chave, distingue-as de alguma maneira na sua folha dos registros de observações. Como é assim, de alguma maneira distinguir? Você pode fazer um círculo colorido ou você pode fazer um desenho para representar aquela palavra. Quando eu vou representar Deus, eu uso um desenho do triângulo. Quando eu represento Jesus Cristo, eu uso a cruz. E quando eu represento o Espírito Santo, eu vou usar um desenho de um passarinho. Então tá. Ao ter identificado a perspectiva geral do livro, você pode já ter assinalado algumas destas palavras-chave. Mas, porém, saiba que existe outras que não tenha sido captado ao elaborar o seu esquema do livro. Então, por isso, uma nova leitura e em busca destas palavras. Você pode assinalar, como eu já disse, de 2 maneiras para identificar. Identificando a palavra-chave, os seus sinônimos e os usos dela de uma mesma cor. Como falei, faça um círculo. Nós já usamos o azul, o vermelho, o preto para os outros e agora você pode usar uma cor mais forte. E para cada palavra-chave você pode usar uma cor diferente. Entenderam? E também, como eu falei, você pode usar um desenhinho em cima de cada palavra em particular para distinguir de todas as outras. Vamos dar mais um exemplo, que eu falei de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Mas na carta de 1 João, a palavra permanecer é uma palavra-chave e ela pode ser representada por uma casa, porque uma casa é uma habitação permanente, não é verdade? Nós também temos lá na carta de 1 João a palavra pecado como uma palavra-chave.
E você pode representar esta palavra-chave, pecado, com as tábuas da lei quebrada. E também temos a palavra luz como uma palavra-chave em 1 João. E você pode representar com uma lâmpada. Entendeu? Então, já falamos da palavra-chave Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo. Mas também você pode assinalar qualquer pronome gramatical que faça referência à Trindade ou à Triunidade. Agora, nós vamos procurar listas de palavras ou frases. O que é isso? São pensamentos relacionados. Este passo é muito importante e pode ser uma das fases do seu estudo que jorre maior luz. Para começar a fazer uma lista de palavras, primeiro você deve anotar o que é que se diz sobre algo em especial ou como se descreve uma palavra-chave. Mas vamos ver isto calmamente. Respire fundo. Vamos ver passo a passo. Existem 3 tipos de listas de palavras-chave. O primeiro tipo é a lista que fica mais em evidência. É a lista simples. E como nós podemos ver lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, onde Paulo enumera ali as razões pelas quais ele dá graças a Deus pelos Tessalonicenses. Então vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2 e 3. Eu vou pedir para a Natália fazer essa leitura para a gente. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Versículo 3. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Então veja, as razões pelas quais Paulo dá graças a Deus pelos Tessalonicenses. Ali, como a gente faz para marcar uma lista simples, é só enumerar 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então Paulo diz que ele recorda diante de Deus a operosidade da fé dos Tessalonicenses. Então, fé é uma palavra da lista simples. A outra palavra é amor. E ele fala da abnegação do vosso amor. E a outra palavra da lista simples é esperança. E ele fala da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma lista simples é só isso. Você enumera ali 1, 2, 3 e pega ali do lado da sua folha de registro de observações, normalmente do lado direito, e você escreve fé, amor, esperança. E isso aí é porque Paulo está dando graças a Deus pela vida dos Tessalonicenses. Quando você identificar uma lista simples,
faça como nós já orientamos. Enumere os elementos que foram visíveis, claros. E você pode também, além de anotar na margem direita, você pode anotar no seu caderno de estudo da Palavra de Deus. O segundo tipo é uma lista tópica. O que é uma lista tópica? É uma recopilação ou sumário de elementos que se relacionam com um tema específico mencionado dentro do texto. Lembre-se que para as palavras ou frases-chave pode ser a miúdo os elementos que integram uma lista por temas. Por exemplo, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Ali, Paulo, ele cita várias vezes a palavra evangelho ou a palavra, que é um sinônimo para evangelho. Ao observar este capítulo, você terá uma visão clara e também você verá o quanto será útil para fazer uma lista de tudo que se menciona sobre o Evangelho. Você deve considerar também a palavra, como nós falamos, como o sinônimo de Evangelho. E eu vou pedir para o Alexandre ler para nós 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 6 ao 8. 1 Tessalonicenses 1, 6 a 8. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Esta lista pode ser anotada, como a outra, à margem direita ou em um caderno de estudo bíblico. É importante você ter essas anotações. E assim você vai ter em mão a informação que este capítulo lhe ensinará sobre o Evangelho. Vamos ver um exemplo? Você pode fazer o seguinte, uma lista por temas. Então, leia novamente 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 5 a 8. Aí você pega e escreve como título o Evangelho. E aí você vai ver a lista tópica surgir, vir para a superfície quando você lê estes versículos. Então, o Evangelho, no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, no verso 5, o Evangelho chegou em palavras. E também Paulo disse que o Evangelho chegou em poder, no capítulo 1, verso 5. E chegou também o Evangelho no Espírito Santo. Tudo isso está no verso 5 de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. O Evangelho também chegou em plena certeza, em plena convicção. O Evangelho chegou pelo
testemunho. Olha que lindo! Você tem dado testemunho do Evangelho? O Evangelho chegou em tribulação. Isso aí já encontramos no verso 6. O Evangelho chegou, embora com tribulação, mas com alegria do Espírito Santo. No verso 6 também. E ele foi divulgado. O Evangelho, a palavra, foram divulgados na Macedônia, em Acáia e por todas as partes. Isso nós encontramos no verso 6 e também no verso 7. Deu para entender? E você pode fazer, na sua observação, um desenho em volta assim, tremidinho, com a cor maravilha. E aí você vai, quando você olhar, você já vai identificar que ali existe uma lista de palavras-chave, mas é uma lista tópica. Existe mais um tipo de listas que nós podemos fazer das Escrituras. É a lista analítica. A lista analítica, ela é bem parecida com a lista tópica. Por quê? Porque ela recolhe informações sobre um tema do capítulo. Uma lista analítica simplesmente é a análise das verdades do capítulo, expressados com suas próprias palavras, mas sem fugir, sem deixar de usar uma palavra-chave do texto. Uma lista analítica é indicada de uma forma diferente da lista tópica. Vamos ver? A lista analítica focaliza os temas secundários que se encontram numa passagem ou numa seção determinada dentro das Escrituras. Uma lista analítica pode consistir num resumo, numa comparação ou uma sequência e também contrastes. De quê? De várias doutrinas ou ensinos que há no texto. A sequência de uma ideia ou de um tema em particular. A sucessão dos eventos, várias atitudes ou comportamento de algum indivíduo ou grupo de indivíduos. As experiências e características dos personagens dentro daquele texto. As listas analíticas serão mais facilmente encontradas através do tempo, com a experiência que você vai ganhando à medida que você vai se aprofundando na sua folha de registros das observações. À medida que você vai investigando mais fundo. Deu para entender? Então, tenha calma, não se apavore, porque isso vai ficando cada vez mais claro à medida que nós vamos nos aprofundando no método indutivo. Na nossa oficina de treinamento, cada ferramenta vai nos levando a uma profundidade maior das Escrituras Sagradas. As listas analíticas, ela pode ser listadas, assinaladas de muitas maneiras bem interessantes, por meio de um diagrama
e cores também à margem direita ou no seu caderno. Esta forma distintiva de marcá-las vai lhe ajudar a encontrá-las com muitas facilidades. Por exemplo, de uma sequência, no mesmo texto de 1 Tessalonicenses e no verso 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5. Então, ali tem uma sequência a respeito do Evangelho. Então, o que nós vemos ali? Que o Evangelho, ele é pregado. Isso está no capítulo 1, verso 5. No verso 6, nessa sequência a respeito do Evangelho, nós vemos que o Evangelho, ele foi recebido. No verso 8, na sequência, o Evangelho é compartilhado. No verso 9, o Evangelho, ele transforma. Tem uma outra forma que a gente pode demonstrar esta lista analítica das doutrinas. Elas são apresentadas em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, no verso 4. Então, agora nós vimos ali sequências e agora nós vamos ver as doutrinas. No verso 4, nós vemos a eleição. No verso 9, nós vemos sobre a conversão, a doutrina da conversão. E no verso 10, nós vemos a doutrina da segunda vinda. Esta lista também pode ser apresentada, esta lista analítica das doutrinas, ela também pode ser apresentada da seguinte forma. No verso 4, fala da soberania de Deus. No verso 9, fala da responsabilidade do homem. Estas listas na margem direita da sua folha dos registros das observações ou no seu caderno nos mostrará as verdades das Escrituras de um modo bem simples, pois à medida que nós vamos nos aprofundando, tudo isso vai vindo assim naturalmente para a superfície. Aquilo que era obscuro passa a ser claro. Entenderam? Gostaram? Vamos trabalhar? Não deixe de contribuir com o seu like. Mas se você também não gostar, não, pode dar o seu dislike. A gente está aprendendo a lidar com as críticas negativas para poder melhorar. Então, contribua. De qualquer forma, é uma contribuição. E, se você achou relevante, compartilhe. Convide seus amigos, convide seus parentes, convide seus irmãos, seus familiares para fazerem parte, para se integrarem à classe Talmidim, estudo remoto. Tá bom? E nós agradecemos porque você está aqui, pela sua fidelidade. Pai, nós queremos te agradecer porque tu tens nos estimulado semana após semana ao desafio de estudar a tua palavra, dando-nos disciplina, dando-nos fome e nos fazendo pessoas dedicadas ao examinarmos a tua palavra, para que possamos ter, assim,
uma interpretação correta e viver praticando a verdade da Tua palavra e ter a nossa vida transformada para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.